Gabigol quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre saída do Flamengo. Zenit próximo de contratar substituto de Claudinho. Lembrando que eles só vão liberar o jogador para o Flamengo após concretizarem essa contratação. Flamengo perde liderança e Tite fala que o VAR errou contra o Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do assunto principal, que é Gabigol. Ontem o jogador pela primeira vez falou sobre a sua saída do Flamengo, sobre o seu término de contrato, e ele deu uma entrevista que ficou muito confusa, porque no primeiro momento parecia que tinha sido decidido que ele iria ficar no Flamengo para poder decidir o que iria ser feito da vida dele ali a partir de dezembro, quando definitivamente acaba o seu contrato. Coincidentemente, também acaba o contrato do técnico Tite. Ele deixou claro durante a entrevista que ele precisa de mais minutos, que ele chegou à conclusão que precisa de mais minutos, que precisa jogar mais, que precisa estar mais em campo, mas o que me chamou muito a atenção foi essa resposta para essa pergunta. O Marcos Braz esteve aqui e disse que a decisão do Flamengo tinha sido de tirar da relação dos jogos, porque tinha ficado claro, por conta da declaração do seu empresário, que você não queria permanecer nesse momento no Flamengo. E hoje a gente viu uma situação mudar. O que aconteceu de lá para cá para essa situação mudar? Primeiro que não foi um afastamento, né? Foi em comum acordo essa decisão. Tinha sim uma possibilidade de eu sair agora, tanto por causa de minutos jogados, que eu sinto que eu preciso ter mais minutos. É claro que eu respeito a decisão do treinador e creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe, mas eu sinto que eu preciso de minutos, preciso pegar ritmo, isso você só consegue jogando, né? Eu tenho entrado um jogo sim, um jogo não, 15 minutos, 12 minutos, e foi bem complicado. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram, e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Beleza, Gabi, você teve alguma rejeição da torcida? Nenhuma. Por causa do Palmeiras? Nenhuma. No final da resposta, o Gabigol ele é claro, ele fala que em dezembro ele vai sair do Flamengo. E assim, pelo tom, pela maneira que ele responde, dá meio que a entender a todo mundo que está assistindo que em dezembro ele vai sair, isso já está decidido, não vai ter reviravolta. Ele, o seu staff, as pessoas que o cercam não vão voltar atrás. Depois disso, eu até tentei perguntar para ele, falei, Gabigol, e aí, mas você vai sair em dezembro? Como é que decidiu? Só que, como eu estava num lugar e fui para o outro, eu cheguei meio esbaforido, ele deu prioridade aos outros colegas que estavam nesse outro setor, porque é dividido por setor. Mas o Gabigol, ele deixou claro, assim, ele mesmo cravou ali que vai sair do Flamengo no mês de dezembro. Agora vamos aguardar. Lembrando que essa entrevista completa está no canal Redação Ninho. Eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição o link da entrevista completa do Gabigol ontem. Ele falou muita coisa, pediu mais minutos, falou que saem muitas mentiras hoje, muita gente mentindo. Ele falou sobre isso, que as pessoas escrevem muitas coisas, que existem pessoas que vivem o mundo real. Ele falou que prefere ser dessas pessoas e das pessoas que vivem o mundo de Twitter. Ele falou uma série de coisas, falou uma série de situações, meio também que desabafou um pouco ali, pediu para que a imprensa pare de mentira, que é muita coisa que ele lê, que ele já conversou com outro treinador, que ele já fez isso, que ele já fez aquilo, que ele já fez aquilo outro. Enfim, e aí veio essa resposta, foi a última resposta que ele deu para o pessoal da televisão, veio essa resposta que meio que é praticamente ele mesmo cravando a sua saída do Flamengo. Esperar para ver o que vai acontecer, vamos aguardar
qual será os últimos capítulos dessa novela, né? A novela Gabigol. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre Claudinho, que também é outra novela que já é de muitos anos. A situação é a seguinte, gente, o Zenit decidiu que só vai liberar o Claudinho após a contratação de um substituto para o jogador. O Zenit já está em negociação com o atleta, que é da mesma posição, e assim, as negociações lá para o Zenit também já entram em status finais, né? Já está ali meio que se acabando, já está meio que terminando. Agora é a questão do Zenit esperar mesmo se vai ou não acertar essa contratação. Depois que essa contratação ela for acertada, o Zenit vai começar a avançar a venda do Claudinho ao Flamengo. Antes disso, muito difícil. A realidade é que o Zenit não quer ficar desguarnecido na posição, não quer simplesmente perder um jogador e ter que ir ao mercado para contratar outro. A ideia do Zenit é diferente. A ideia do Zenit se eu perder um jogador, se o jogador sair, se o jogador não estiver mais aqui, eu tenho que ter alguém para jogar no lugar dele. Eu preciso ter alguém para substituir ele. Essa é a ideia da equipe do Zenit. Agora, é esperar, né, o Zenit fechar esse negócio, que imediatamente eles fechando esse negócio, eles vão dar o último passo, porque é o que falta para o Flamengo contratar o Claudinho, é um último passo com o Zenit. Já se acertou com o jogador, já fala a mesma língua com o Zenit, assim, em questão de cifras e de outras coisas. O que falta? O que falta hoje, o que falta agora nessa negociação é justamente isso. Bom, mudando de assunto, ontem o técnico Tite, também na coletiva de imprensa, falou sobre o erro da arbitragem, né? Mais uma vez o Flamengo sendo prejudicado, mais uma vez o Flamengo sendo, na cara dura, vamos falar o português claro, roubado, porque, mas o cara não empurrou o Wesley. Gente, 2 mãos nas costas, o Wesley no ar, o Wesley pulou, 2 mãos nas costas dele, obviamente, talvez não tenha tido uma intensidade para ser um empurrão, mas aquilo ali se caracteriza a falta. E não deram falta. E o Wesley acabou fazendo um gol contra o primeiro gol do Fortaleza. E assim, gente, eu vou dizer uma coisa. Claro, o Flamengo vacilou, o Flamengo disputou 27 pontos desfalcado, agora graças a Deus acabou os desfalques, porque os uruguaios estão voltando, né? Na próxima segunda-feira tá todo mundo aqui de volta, então pro jogo contra o Criciúma o Flamengo não vai ter desfalques, até porque é prevista a volta do Everton Cebolinha. E aí, o Flamengo disputou 9 jogos durante a Copa América, no total de 27 pontos disputados. De 27 pontos disputados, o Flamengo ganhou 17 e perdeu 10 pontos. A gente perde 2 pontos para o Cuiabá, a gente perde 2 pontos para o Atlético Paranaense, a gente perde 3 pontos para o Fortaleza e a gente perde 3 pontos para o Juventude. Eu vou dizer para vocês que desses 10 pontos que a gente perdeu, esses últimos 5, o do último sábado e o de ontem, talvez tenha sido o que mais me doeram, porque eram jogos, dentre esses 9, considerados mais fáceis. Não pelo adversário, mas pelo fato do Flamengo estar jogando em casa. Na minha concepção, na minha cabeça, seria muito mais difícil, por exemplo, a gente ganhar do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte do que ganhar do Fortaleza no Maracanã, do que ganhar do Cuiabá no Maracanã. E não foi assim. A gente ganhou bem do Atlético lá em Belo Horizonte e acabou perdendo para o Fortaleza e empatando para o Cuiabá no Maracanã. O importante é que agora o time tem 10 dias também para poder descansar um pouco, para poder recalcular a rota e voltar no jogo contra o Criciúma fazendo o que tem que fazer. Tem que jogar bola, não tem jeito, o campeonato é longo. O Flamengo ontem perdeu, né, o posto de líder do campeonato, não é mais o líder do Brasileirão e agora é aquilo, vai ter que, como diz o ditado popular, vai ter que capinar sentado aí para poder voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, ontem o Palmeiras se tornou o líder do Brasileirão com 33 pontos. Na verdade, o Botafogo se tornou líder do Brasileirão, porque o Botafogo também ganhou. Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Palmeiras é o segundo colocado também com 33 pontos. Flamengo é o terceiro com 31. Bahia é o quarto com 30. São Paulo é o quinto com 27. Cruzeiro é o sexto com 26. Fortaleza é o sétimo também com 26. Atlético Paranaense é o oitavo com 25.
25. Red Bull Bragantino é o 9º com 22. Atlético Mineiro é o 10º com 21. Vasco da Gama é o 11º com 20. Internacional 12º, 19. Juventude 13º, também 19. Criciúma 14º com 17. Vitória 15º com 15. Cuiabá é o 16º e o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 14. Aí vem a zona de rebaixamento. Corinthians 17º com 12. Grêmio 18º com 11. Atlético Goianiense 19º também com 11. E o Fluminense é o 20º com 8 pontos. O Fluminense que empatou ontem com o Criciúma, né? O jogo foi 1-1. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu queria pedir a você para compartilhar o vídeo com seus amigos. Você que tem um amigo que gosta do Gabigol, você que tem um amigo que considera o Gabigol, envia o vídeo para ele. Fala aí, cara, o Flazoeiro tá falando sobre o Gabigol aí, sobre a saída e tal. E agora é a gente esperar para ver como é que vai ficar. E se você não é inscrito no canal, na humildade, na moral, eu te peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu! Através do Gabriel. Ele é muito bom jogador, ele é um dos melhores atacantes que nós temos jogando no futebol brasileiro. A questão é que faz há 1 ano, mais ou menos, que ele entrou numa fase técnica ruim, né? Num primeiro momento, fase técnica ruim, depois vieram os problemas disciplinares em relação ao doping, já como reserva, suspensão, aí ele volta, aí episódio camisa do Corinthians, o que desgasta ele internamente e também externamente em relação à torcida. O anúncio público de que o contrato não vai ser renovado, e foram várias coisas, né, que começaram com uma queda técnica e ele foi para o banco com o Jorge Sampaoli, não foi com o Tite, ele foi para o banco com o Sampaoli por uma queda técnica. Mas o Gabriel é um jogador, em teoria, muito útil, dos melhores que nós temos. Então, se ele... E tem a impressão que agora talvez ele encontre mais leveza para jogar, né? Uma vez que está claro que ele não vai ficar, que ele está discutindo o futuro dele, o Gabriel hoje ele tem 2 preocupações. Uma que os seus empresários vão cuidar, que é o futuro dele a partir da próxima temporada. Não acho que ele vai conseguir se transferir ainda este ano, a partir da próxima temporada. E uma vez que isso fique claro para todos, tenho a impressão que para ele, esse fim de ano vale para ele conservar de alguma forma, ou tentar conservar a imagem dele com o torcedor. Porque para ele isso é importante. Ele gosta do Flamengo, ele tem uma relação forte com a torcida. E tenho certeza que ele quer encerrar essa história da maneira que ele puder fazer, dadas as circunstâncias todas, menos traumática para a imagem dele, né? Para a relação de idolatria que ele tem. E seria muito bom que isso fosse conservado, porque, um cara com a história dele, por mais que ele tenha pisado na bola tantas vezes, mas um cara com a história dele, sabe, o rubro-negro merece guardar a melhor imagem de um cara que mudou a história do clube para essa geração. Sim, né? Gol em 3 finais de Libertadores. 4 gols em 3 finais. Então se ele tem um ano espetacular no Flamengo agora, a partir de agora, nada impede das 2 partes também chegarem num acordo. Depende, se ele já assinar um pré-contrato com alguém, impede. Quer dizer, a gente já, teoricamente impede. Né? Se assinar. Se assinar. Ou se já assinou e a gente não sabe. Não, acho que não, assinar ele não assinou não, mas a gente sabe que existem negociações, o Palmeiras quer assinar com ele, mas ele também tem o conforto de não precisar assinar agora, né? É uma questão. Bom, já a gente vai ouvir as palavras do técnico Tite, também vamos ver se o Vojvoda fala no Maracanã, e a gente tem que falar há uma fragilidade ali, o gol do Lucero mostra que há um espaço ali que o Flamengo acaba dando, especialmente com os volantes, né? Hoje o Pulgar... Muito bem explorado. E o Pulgar e o Gerson ali... Pulgar e Alan. O Alan saiu vaiado, inclusive. O Alan não fez um bom jogo, saiu vaiado. No lance do segundo gol, o Pochettino está acompanhado pelo Alan. O Pochettino desgarra do Alan e vai cair lá em cima do espaço do Wesley. O Alan não acompanha e ele sai vaiado pouco tempo depois, justamente para entrar o Gabriel. A gente volta ao tema, mas vamos falar das polêmicas de arbitragem no Maracanã. Vamos convocar aqui o Leonardo Gaciba. Cadê o Gaciba? Companheiro, tudo bem? Boa noite. Sempre precisamos de você, meu parceiro. Tudo bem? Boa noite. Não tem noite de folga para comentarista de arbitragem do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Boa noite, senhores. É um grande prazer estar falando com vocês. Realmente foi um jogo bem difícil para a Edna e sua equipe. Não foi um jogo fácil, com lances de fina interpretação. Eu estava ouvindo vocês anteriormente e o fato de essa discordância de interpretação que existe entre vocês mesmos, né, entre os nossos comentaristas, isso por si só já mostra, eu já vou antecipando um pouco o meu comentário,
que nós não temos lances de árbitro de vídeo, porque são lances de interpretação, e nós temos que ser do árbitro de vídeo. Nesse jogo, antes de dizer se acertou ou errou, o árbitro de vídeo, para mim, agiu legal em não interferir nas decisões da Edna quando as situações eram todas interpretativas. Mas estou à disposição para ver a jogada que for. Vamos começar com a reclamação rubro-negra, porque a queixa é que é um empurrão no Wesley que acaba fazendo o gol contra, Gaciba. Eu vejo uma mão nas costas, aliás, duas. Não vejo nenhuma mão nas costas. São duas mãos nas costas, mas eu não consigo enxergar o que se chama de impacto, né? A ação do jogador que desequilibre o adversário, né? E eu acho que quem dá essa própria resposta é o jogador que faz o gol contra. Olha a atitude do Ed quando ele faz o gol contra. A atitude dele é de total frustração. Por quê? Ele já começou o seu movimento de impulso antes do contato físico, se eu não me engano é o Lucero, que está logo atrás dele, que encosta as duas mãos nas costas dele. Então, para mim, né, eu acho a decisão de campo acertada, não marcaria falta também. Há um contato ali, mas parece que é muito fraco realmente. Eu concordo contigo, Gaciba, né? Fechamos aqui? Pode encostar. O que não pode é desequilibrar o amiguinho. Encostar pode. Agora, a grande questão que o pessoal no meu grupo aqui estava chamando de Gasparzinho. Não, Gasparzinho estava em campo. Houve ou não houve um contato no Pedro, na sua opinião, para a marcação do pênalti para o Flamengo, Gaciba? Mas esse lance é legal exatamente por isso. É isso que eu estava falando a respeito do árbitro de vídeo, né? Sim, não é pênalti Gasparzinho não, viu? Houve o contato físico. Houve o contato físico da perna do Pedro, né, com o jogador defensor. Né? Não é esse pênalti mandrake, aquele que o cara diz, olha, não caiu. Aí sim seria lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo teria que entrar e sugerir revisão, pois não houve contato. E aí, se não houve contato, claramente foi simulação do Pedro. O que eu acho que aconteceu na jogada é que, ao ter esse contato, o Pedro acaba errando o chute na bola. E aí acaba chutando o chão. De vídeo, viu? Ele tem que respeitar se o pênalti é marcado ou não é marcado, porque é um lance de fina interpretação. A respeito do que você estava falando, e eu vou usar isso, se o jogador do Fortaleza cruza atrás do Pedro e faz com que tenha esse contato que desequilibre o Pedro, ok, para mim penalidade existe. Mas na própria transmissão nós temos uma imagem atrás, que é inclusive a única imagem que nós tivemos para mostrar esse contato, que o jogador do Fortaleza está correndo ao lado. E na verdade o Pedro mantém esse contato com o defensor quando ele enquadra o corpo para conseguir fazer o chute. Então é o movimento do Pedro ao engatilhar o chute que faz ter esse contato com a perna do defensor do Fortaleza. Para mim, por isso, a penalidade não existiu. Por mais que seja um lance de finíssima interpretação. Se o jogador corre atrás do Pedro, pênalti. Como o jogador correu ao lado e o Pedro que busca esse espaço para bater seu chute, correr ao lado do coleguinha, conforme vocês mesmos colocaram, não é pênalti. Calçar o colega ao cruzar atrás dele, mesmo de forma imprudente e sem intenção, há penalidade. Então, para mim, na minha opinião, o pênalti não existiu, por mais que o contato tenha existido. Então aí o VAR deveria ter feito exatamente essa observação, né? Ele deveria respeitar a decisão da Edna pelo seguinte, o que ela vai... A Edna diz, provavelmente narrou ao VAR, né? Pedro é calçado por trás. O VAR deve dizer para ela, sim, o contato físico existiu, segue decisão de campo. Porque isso é a interpretação da Edna, se esse contato é ou não faltoso. Certo. E isso é que a gente tem que perder aqui no Brasil. Né? A gente gosta de um VAR pouco interferente na partida. A gente acha lindo quando acontece lá fora que os caras não entram, né, na questão da intervenção. Quando acontece aqui, a gente como comentarista tem a obrigação de vir aqui e dizer, erraram, mas não deveria o VAR ter entrado. Por mais que seja muito difícil para o torcedor, em especial do Fortaleza, entender nesse tipo de situação que há um erro de arbitragem, mas não é um erro claro e óbvio, né, no qual convém a intervenção do árbitro de vídeo. É curioso isso, né? Porque assim, a Edna poderia mudar a sua opinião se chamada fosse. Mas talvez o que
o VAR, como o Gaciba lembrou, né? Tem que ter a certeza de que foi, ou de que não foi, né? Tem que ter essa convicção. Então, o VAR não errou em não chamar. É bem curioso, porque a Edna poderia mudar a sua opinião. Mas, Gaciba, se por um acaso, na conversa da Edna com o VAR, ela tem a impressão de que o toque foi por trás e o VAR comunica que foi um toque lado a lado. E se ela marcou achando que aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra coisa, ainda assim o VAR não chama porque não é um lance claro, é isso? A própria árbitra, né, ou todos os árbitros, né, que apitam futebol, eles têm o direito de, se estiverem em dúvidas, solicitar ao árbitro de vídeo que mostre a imagem a ele. Eles têm esse direito. Você sabe quantas vezes aconteceu nos mais de 900 jogos que eu dirigi a arbitragem brasileira? Uma. Num lance de expulsão, no jogo do Corinthians e Grêmio, se eu não estou equivocado, que o árbitro acaba expulsando o jogador e ele fica em dúvida e diz: separe a imagem para mim que eu quero aí dar uma olhada. Ele vai lá e confirma sua decisão de campo e acaba expulsando o jogador. Mas quem provocou a revisão foi o árbitro, não o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo está ali para que possa sanar erros claros e óbvios. Essa é a primícia maior do árbitro de vídeo. Porque se o árbitro de vídeo der uma segunda oportunidade, que esse é o grande erro que acontece, que é o árbitro de vídeo permitir ao árbitro que olhe a jogada uma segunda vez. Não é para isso que o árbitro de vídeo foi criado. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Maradona. O árbitro de vídeo foi criado para o gol de mão do Henry. O árbitro de vídeo foi criado por 1,5 m que a bola entrou no chute ao gol da semifinal da Copa do Mundo e a arbitragem de campo não viu. O árbitro de vídeo não foi criado para um lance de tão fina interpretação como essa, e o árbitro tem que sim ter personalidade de decidir no campo com o que ele enxergou dentro da partida. Assim como eu concordo com a decisão do gol do Fortaleza sem falta no defensor, eu discordo dessa decisão, mas acho, repito, o árbitro de vídeo para mim acertou nos dois, porque ele não tem que se meter nesse tipo de jogada. E a Edna estava muito próxima da jogada, né? Ela apita com muita convicção. Agora, se sou ela, eu vou ao VAR. Se ela tem esse direito, essa prerrogativa, não seria prudente ela ir, Gaciba, para tomar a decisão até com mais convicção? O detalhe será que ela tem dúvida? Depende da convicção. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Provavelmente provavelmente ela não teve. Ela não tem essa dúvida, ela está com alguma situação. E outra coisa que a gente tem que colocar, né? Tente imaginar um jogo que toda vez que o árbitro for contestado na sua decisão dentro do campo, ela vá ao vídeo para dar uma olhada na jogada. Tem treinadores aqui no Brasil, em especial, eu vou citar um porque conversei diversas vezes com ele e ele acha que é realmente assim que tinha que ser, que é o Renato Gaúcho. O Renato acha que tudo que é lance capital na partida, o árbitro deveria olhar. Como isso vai acabar? Challenger, desafio. A partir daí não precisa o árbitro de vídeo, a figura de um árbitro na cabine. É o seguinte, se o treinador do Fortaleza achar que não houve a penalidade, Edna, por favor, eu te desafio, vem até o monitor e observa se você acertou ou você errou. Quem vai propor o desafio são os treinadores, através de pedido dos seus capitães ou até por pedidos próximos. Isso vai sanar 50% das polêmicas que existem no futebol. E quantos pedidos você imagina, Gaciba, por período? Lá dizer. A FIFA está testando dois por período, mantendo a decisão, o árbitro, o treinador mantém o seu pedido. Eles estão testando 2 por períodos. Né? Isso aí, só por si só, seriam 8 paralisações na partida. 8 paralisações na partida. Levando em conta que, nesse caso específico, nós não vamos ter todo aquele tempo de checagem que o árbitro de vídeo normalmente tem, nós vamos colocar aí por volta de 1,5 minuto, mais ou menos, com 8 desafios. Né? Nós estamos falando de 12 minutos de impacto no jogo. Para mim é muito. Eu acho que nós tínhamos que ficar no campo de 1 desafio por período para cada um dos treinadores, e aí nós já estamos falando de 6 minutos que nós vamos colocar mais no tempo do jogo. Pode tirar a dinâmica. Lembrando que um esporte tão lindo como é o voleibol, hoje em dia o desafio é utilizado como tempo técnico. O treinador sabe que a bola não tocou no bloqueio, mas desafia para quebrar o ritmo da outra equipe. Então, quer dizer, se no vôlei acontece, imagine no futebol como é que vai ser. Gaciba, deixa eu te fazer uma pergunta. Na situação de hoje do pênalti no Pedro,
O lance é checado porque é um pênalti e o protocolo manda checar. Os profissionais do VAR na cabine, eles podem ter visto, a gente não sabe, né, porque não temos o depoimento deles, eles podem ter visto exatamente o que você viu. O jogador do Fortaleza estava correndo de lado e o contato é provocado pelo atacante, então não pênalti. Mas mesmo que eles tenham visto isso, você não acha que eles deveriam comunicar a Edna para que no mínimo ela fosse ao monitor? Porque o lance é muito polêmico. Não é um erro claríssimo da arbitragem de campo. É essa a ideia? É um lance de interpretação. Eu vendo vocês dois conversando agora no programa, eu vejo que os dois argumentos são muito legais. São dois argumentos defensáveis. Isso aí, se você botar um torcedor do Flamengo e um do Fortaleza, cada um que tiver a sua opinião, ele vai ter argumentos suficientes para dizer se foi ou não foi pênalti. Então, esse é o tipo de coisa que o árbitro de vídeo tem que ter consigo. Não existe um erro claro e óbvio. O que seria um erro claro e óbvio? Não sem tocou. Contato físico. Não tocou. Pênalti Gasparzinho. Perfeito. Né? Aí sim, aí é um erro claro e óbvio. Edna, vem aqui porque eu tenho uma imagem que vai mostrar para ti que tu viu um calço e esse calço não existiu. Certo. Não teve contato físico. Agora, ela viu um calço, teve o contato físico, a partir daí é com ela. A interpretação é com o campo. Tá bom, Gaciba. Daqui a pouco você volta para falar de outras polêmicas em outros jogos. Então, até já, companheiro. Estamos à disposição. Boa. Daqui a pouco o Tite, também as entrevistas no Maracanã para essa vitória do Fortaleza, que momentaneamente põe o Flamengo na 3ª colocação. É isso aí, galera. O Mengão tá tudo vapor. Eu vou pedir vocês mais uma vez aqui, humildemente, cara. Isso é muito importante para a gente. Deixar seu like, se inscrever no canal e comente lá de que estado você é. Você é flamenguista de que estado? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas? Deixa nos comentários, valeu? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, ter deixado seu like e se inscrevido. É o Mengão.